Ei pessoal, atualmente são 5 da manhã. Na verdade, passei a noite toda editando meu vídeo, então se eu parecer cansada, é por isso. Percebi que esqueci de filmar uma introdução. Enfim, eis a dica da hashtag Player versus Player para o vídeo de hoje. Parabéns para Grizzle Pignovium 7, Death CC 2006, Sean 4 Days, Riley Engel, Kylie Ann Roberts, Kian Tejade, Ruby B e Bod King Alone Death CC 2006, Sean 4 Days, Riley Engel, Kylie Ann Roberts, Kian Tejade, Ruby B e Bod King Alone por acertarem. Para uma chance de aparecer no meu próximo vídeo, siga-me no Instagram e fique atento à minha próxima dica da hashtag Player versus Player. Gostaria de anunciar que iniciei um Patreon, onde postarei conteúdo exclusivo como perguntas e respostas, tutoriais de dança e cenas cortadas dos meus vídeos. Então, se isso te interessa e você gostaria de apoiar este canal, confira o meu Patreon. Os links estão na descrição abaixo. Amizade, trabalho em equipe e interações fofas. A maior parte dos fãs acredita que seu grupo favorito de K-pop tem um forte vínculo. Mas o que acontece quando essas expectativas são despedaçadas? Quando surgem chocantes alegações de bullying e ostracismo? Ter uma conta pessoal no Instagram, detalhando sua experiência de ser continuamente intimidada pelos últimos 10 anos. O que causa essas fissuras a se formarem entre os membros do grupo? E tudo isso pode ser reduzido às suas personalidades? Claramente, algumas pessoas são mais inseguras ou competitivas que outras. Não estou afirmando que as personalidades dos membros não têm influência. No entanto, acredito que o ambiente também é um fator importante que a maioria das pessoas deixa de considerar. E é por isso que hoje vou fazer uma análise profunda da indústria do K-pop e como acredito que ela contribui para esse problema. Para obter uma visão mais autêntica, recrutei 2 ex-integrantes de um grupo feminino de K-pop para discutir essa questão. Oi pessoal, meu nome é Shoyun, eu costumava ser uma membro oficial do ADI e agora sou solista. E também conversei com Melanie, a vocalista principal de um dos meus grupos favoritos da segunda geração, Chocolat. Infelizmente, Melanie não pôde aparecer na câmera, então conduzimos nossas entrevistas através de DMs do Instagram e minha amiga narrará suas respostas. Vou me concentrar em grupos femininos porque sei mais sobre eles e me identifico mais, sendo uma garota. Mas problemas semelhantes também podem ocorrer com grupos de meninos. Então, bullying ou membros que não se dão bem não é exclusivo para meninas. Certo, com tudo isso resolvido, vamos começar. Vamos começar do início. Acho que muitos fãs de K-pop esquecem que os grupos de K-pop não são apenas formados por um grupo de amigos que de repente decidem fazer música um dia. Ei, nós deveríamos começar uma banda. Sim. Não, esses grupos de K-pop são formados por empresas que selecionam algumas pessoas de um grupo de trainees com base em coisas como comercialização e talento. Disse que escolheria uma pessoa para o primeiro lugar, lembra? Eu perguntei a Choyun, cujo grupo consistia em 7 membros, sobre o processo de treinamento e seleção para o seu grupo. Mas o seu grupo tem 7 membros, certo? Então, havia apenas 7 estagiários? Não, na verdade, muitos estagiários passaram pela nossa empresa e nosso grupo, então eu não posso realmente lembrar, mas eu acho que era algo como mais de 15, eu acho. Oh, então menos que a metade. Muito mais que 15? Certo. Sim. Menos da metade das pessoas conseguiu entrar no grupo. Então houve muita competição. Sim, muita competição, certo? A situação de Choyun é bastante comum no K-pop.
Para garantir o melhor talento para o grupo de estreia, as empresas costumam tentar recrutar muitos trainees e depois fazê-los competir entre si por posições limitadas no grupo. Como sabem, os trainees geralmente passam meses ou até anos treinando antes de serem considerados aptos para estrear. Mas eu investi muito tempo, não foi? Eu investi mais da metade do tempo que vivi. Os estagiários investiram muito tempo e esforço no treinamento, por isso não é surpresa que muitos estejam desesperados, o que pode gerar uma atmosfera competitiva. Para piorar, os estagiários conhecem seus concorrentes diretos, pois as empresas os categorizam cedo com base em suas forças e talentos, colocando-os uns contra os outros para disputar posições como vocalista e dançarino principal. Bem, eu tinha a posição de vocalista principal, eu tinha cerca de 2 a 3 amigos disputando essa posição. Mas sim, então eu tinha que ficar acordada a noite toda praticando. Então eu tinha que ter certeza de que eu era a melhor. Isso era meio que como lutar, e isso era meio que como... Isso meio que tinha como um sistema de rivalidade. Agora, obviamente, se você está constantemente ciente de quem está competindo contra, é difícil não ver essas pessoas como seus rivais. Pra ser honesto, eu tinha grandes expectativas para o Joohyun. Mas depois de observá-lo, e a você? Eu acho que você tem mais potencial. Além disso, também há a questão de escolher um visual, que envolve comparar os estagiários em medidas subjetivas como beleza. Quando perguntada sobre como o visual do chocolate foi escolhido, Melanie disse: O visual do nosso grupo foi definido pela empresa como sendo centrado na tia. Por isso ela ficava no centro na maior parte do tempo. Desde a nossa estreia, isso foi consolidado pelos fãs e pelo público em geral. As empresas diriam: Ela é a mais bonita e a mais popular. E quando for reconhecida, o grupo também ficará famoso. Nossos sentimentos sobre isso não importavam. Apenas nos disseram que tem que ser assim. Nos disseram que ela vai liderar o grupo, então desculpe, mas não desculpe, vocês só precisam ficar quietos e esperar a sua vez. E como se isso não fosse ruim o suficiente, Melanie disse: É normal para as empresas dizerem aos membros quem é o mais bonito, quem é feio e como planejam te promover, etc. Ok, primeiro, nem consigo imaginar o que esse tipo de comentário pode fazer com a autoestima de alguém. Mas além disso, quando as empresas colocam alguns estagiários em um pedestal e diminuem outros tão descaradamente, isso realmente pode causar sentimentos de ciúme e inveja. Em resumo, o sistema de treinamento do K-pop não é o melhor lugar para os estagiários fazerem amizades. Quero dizer, todo o sistema se concentra na competição em vez da colaboração, e é realmente baseado na mentalidade de sobrevivência do mais apto. Obviamente, estar em constante competição um com o outro pode resultar em rivalidades de longo prazo e sentimentos negativos entre os membros. Então não faz realmente sentido para mim quando todos esperam que no momento em que um grupo estreia, todos os ídolos devem simplesmente deixar de lado anos de rivalidade e competição e de repente se tornarem melhores amigos. Eu fiz um pouco disso, pra ser honesto. Mas agora não tem. Mesmo após a estreia, empresas podem seguir comparando e opondo membros entre si. Outros, geralmente como uma forma de motivá-los a se esforçarem mais. Melanie disse que seu grupo também frequentemente passava por isso. Em algum momento nos disseram o quão gordas éramos, como se apenas corrigir uma parte do rosto nos tornaria muito mais bonitas. Também estávamos constantemente sendo comparadas. Por exemplo, eu era a menor do grupo em termos de peso, então todos sempre eram comparados a mim em relação ao peso. Eles diziam coisas como: Melanie também é meio branca, mas porque você é tão maior que ela? Mesmo que eu fosse naturalmente a menor e a mais baixa. Pior ainda, algumas empresas podem favorecer descaradamente certos membros do grupo em detrimento de outros, aprofundando a divisão entre eles. Se você pode perceber que eles gostam dos membros populares como costumavam gostar. Dar a eles como levá-los para um jantar realmente agradável ou levá-los para dirigir. Se eu fosse a pessoa que não estava sendo boa em uma dieta ou se eu cometi um erro,
Haver apenas essa certa regra que você não pode, participar de nenhum treinamento ou tenho que ficar na empresa e nem sair por alguns dias. Mas se fosse um membro com alguma popularidade, eles podiam fazer o que queriam. E mesmo que não tivessem sucesso em fazer uma dieta, ainda podiam comer e sair para um jantar agradável. Eles os tratavam melhor. E você vê, certo? E isso meio que causa ciúmes, eu acho. Na verdade, as coisas pioram depois de começar a namorar, pois não é mais apenas a empresa comparando esses membros, agora o público e a mídia também estão envolvidos, contribuindo ainda mais para o problema. Sem surpresa, a mídia pode ser cruel, colocando os membros uns contra os outros por entretenimento. O romance global de Miss Coreia com um estrangeiro. Por favor, olhe para este lado, por favor. Dê toda a sua atenção para este lado. Mas nós, o público, também podemos ser brutais, especialmente online. Isso se deve a algo chamado efeito de desinibição online, onde as pessoas sentem algum senso de anonimato ou separação, o que as faz serem muito mais diretas e sem filtros do que seriam pessoalmente. No contexto dos grupos de K-pop, isso pode se manifestar em classificações de grupos ou comentários direcionados a membros específicos. Ok, quero que você imagine por um segundo que você é um ídolo do K-pop. E então imagine que você viu esses tipos de postagens sobre você e seu grupo. Classifique a SNSD em personalidade do melhor para o pior. Quem é o membro menos talentoso do Red Velvet? Quem é o membro menos importante no ITZY que houver? Ou um membro do Bangtan Boys? Quem seria? Quem é o buraco visual no grupo K-pop? EXO! Ser constantemente comparado e classificado dessa maneira pode ter impactos devastadores na autoestima e nas relações com outros membros. Como Melanie disse, ver classificações e coisas assim me afetou. Eu sabia no que era boa e que tinha meus próprios fãs. Ser constantemente comparado com os outros, mesmo que não intencionalmente, pode gerar sentimentos negativos. Isso meio que te deixa com a sensação de quando vai ser a minha vez. Acho que a parte mais irônica de tudo isso é que o público, as pessoas que constantemente comparam e classificam esses membros, são as mesmas pessoas que esperam que todos esses membros sejam melhores amigos. E já que estamos falando sobre o público e a mídia, outra coisa que eu queria discutir era os membros tendo que lutar pelo destaque e a atenção do público. Normalmente não reclamo sobre os membros receberem destaque de forma igual. Na verdade, eu odeio esse tipo de fãs. Entendo dar mais tempo de tela a certos membros por serem mais comercializáveis ou carismáticos que outros. No entanto, até eu acho que se torna um problema quando essas diferenças de destaque são levadas ao extremo. Pegue, por exemplo, o So What do Ilho Oenia, onde alguns dos membros recebem até 16% das falas, enquanto um membro recebe apenas 1,8%. As coreografias também podem ser um grande problema, como no caso do Confused do Ace of Angels, onde um membro que não estava cantando foi destaque no meio o tempo todo, enquanto os membros que estavam realmente cantando estavam escondidos no fundo e nas laterais. Ok, então ela é a cantora. Aqui está no canto? Sim. Eu não teria adivinhado isso. Imagine ser um membro oculto sabendo que trabalhou tão duro quanto os outros, apenas para receber pouca ou nenhuma atenção. Mesmo sabendo que não era culpa do outro membro, seria inevitável se sentir um pouco amargo sobre isso. De fato, não é preciso ir longe para ver como isso pode afetar o moral dos adolescentes. Há um documentário fascinante da British Broadcasting Corporation que segue o grupo de K-pop Nine Muses. Em uma cena, todos os membros do Nine Muses foram convidados para participar de um programa de TV. No entanto, apenas alguns membros foram realmente destacados, enquanto o restante foi solicitado a trabalhar ao fundo como figurantes para preencher o espaço, eu acho. Não sei o que faço aqui. Apenas algumas garotas estão no roteiro e as câmeras filmam só elas. Não é preciso dizer que as coisas não correram bem.
Os membros estavam chateados, causando sentimentos negativos. Por que estou no fundo assim enquanto... Eu sou assim, eu só quero sair do grupo assim que atingir meu objetivo. Pior ainda, os membros que já se destacam e têm os holofotes são também os que têm mais chances de conseguir atividades solo, como papéis de atuação e comerciais, elevando ainda mais seu status e popularidade em comparação com seus colegas de grupo. Por isso, alguns ídolos do K-pop são conhecidos nacionalmente, enquanto seus colegas de grupo são praticamente celebridades de lista 100 ou 500. Como você pode imaginar, essas enormes discrepâncias em fama e poder podem gerar dinâmicas de grupo desconfortáveis. Temos falado muito sobre competição e rivalidade, mas eu queria mudar de assunto e falar sobre como esses ídolos vivem por trás das câmeras. Ok, eu não gosto do reflexo nos meus óculos, então vou tirá-los. Se você já fez um projeto em grupo antes, então sabe o quão difícil pode ser trabalhar em equipe. E enquanto os grupos de K-pop são essencialmente um grande projeto de grupo, exceto que eles abrangem todos os aspectos da sua vida desde o momento que você acorda até a hora de ir para a cama e podem durar até vários anos. E por causa disso, seja na sua vida profissional ou privada, as ações de um membro podem ter um impacto profundo em todo o grupo e isso pode ser uma grande fonte de conflito. Deixe-me dar alguns exemplos. Quando uma integrante do grupo feminino Nine Muses saiu do estúdio no meio do ensaio, em vez de apenas punir essa integrante, a empresa responsabilizou todo o grupo e especialmente a líder. Quando Hwayoung, uma das integrantes do TARA, supostamente exagerou em sua lesão no tornozelo e desistiu do concerto no último minuto, o restante dos membros teve que ficar acordado a noite toda reorganizando a coreografia e redistribuindo as linhas. Quando uma integrante do grupo feminino GLAM foi pega chantageando um ator, todo o grupo foi forçado a se desfazer, arruinando efetivamente a carreira das outras integrantes. Estes são apenas alguns exemplos documentados que encontrei, mas se você já falhou em um projeto em grupo porque um membro não estava fazendo a sua parte, então você sabe o quão frustrante pode ser sofrer as consequências das ações de outra pessoa. E da mesma forma, em grupos de K-pop, se todos os membros são negativamente afetados pelas ações de um membro, eles podem começar a sentir ressentimento em relação a esse membro, resultando em seu ostracismo. Outra coisa a considerar é que os grupos de K-pop são conhecidos por suas coreografias sincronizadas, e para alcançar isso, mesmo quando se trata dos detalhes mais mínimos, se diferentes membros estão fazendo o mesmo passo de maneira diferente, então primeiro eles precisam decidir quem seguir, e depois os outros membros têm que modificar seus movimentos para combinar com o resto do grupo. Muitos de nós damos isso como garantido, mas diferentes membros têm estruturas corporais, estilos de dança, habilidades, métodos de prática e estilos de comunicação distintos, e desacordos são inevitáveis. Para demonstrar isso, eu realmente convidei uma das minhas melhores amigas, Debbie, para dançar a mini saia da Ace of Angels comigo para a dica da hashtag PPP. Se você me acompanha há um tempo, sabe que sou mais uma dançarina solo. No entanto, desta vez decidi dançar com outra pessoa, meio que como um experimento, e na verdade filmei nossas sessões de prática para demonstrar as dificuldades de trabalhar em grupo. Tenha em mente, ao contrário dos grupos de K-pop, onde os membros são reunidos pela empresa, Debbie e eu escolhemos fazer isso juntas porque somos amigas e nos damos bem desde o início. Mas não demorou muito até que até nós começássemos a discutir. Por isso, apenas repita e identificaremos. O que temos que fazer, porque continuamos fazendo isso. Ainda não estamos... Geralmente, para práticas de dança em grupo, as pessoas não gostam de olhar no espelho e praticar dessa maneira. Eu não sou um grupo de K-pop, sem ofensa. Estou apenas tentando ver como é, então, se não, temos que... continuar assistindo. Eu sei, mas sei. Você não... Apenas grave uma vez. Quando são? Você vai parar com isso.
Quando fazemos isso, porque então eu tenho que jogar de volta isso. Ele está à sua frente nesse aspecto. Ok, apenas olhe as filmagens. Como pode ver, foi muito difícil. Felizmente, Debbie e eu somos amigas próximas, então não levamos essas discordâncias para o lado pessoal e conseguimos rir das filmagens depois. Porém, para grupos de K-pop que atuam em um ambiente tão estressante e que talvez não sejam tão íntimos, esse tipo de comentário pode ser interpretado de forma pessoal. Na verdade, as coisas podem ficar realmente ruins, como no caso de Cho-yoon, quando seu grupo ADE foi solicitado a praticar a coreografia de sua música Good Time sem a supervisão de um treinador. Na verdade, eu não era muito boa em dançar. Então, eu era a vocalista principal, mas era péssima em dançar. Então, no segundo álbum, como eu não era realmente boa e não havia nenhum treinador, eu fui espancada por outro membro. Você foi o quê? Eu fui espancada. Espancada? O que aconteceu? Sim, eles realmente me batiam e então naquela vez eu tinha hematomas. Como chegou ao ponto de eles estarem espancando membros? Eles ensinavam, eles diziam, eles davam conselhos. E eu tentava ao máximo segui-los, mas meu corpo se movia da maneira que eu via. Então eu pratiquei o meu melhor. Mas não conseguia seguir exatamente o movimento que eles me ensinavam. Então depois, porque eles estavam realmente deprimidos. E eles não estavam entendendo por que eu não conseguia seguir. Isso meio que começou o espancamento. Surpreendentemente, quando perguntei a Cho-yoon o que a empresa fez sobre essa violência, ela disse: bem, eles não tocaram nisso de primeira. Mas, naquele momento, porque era logo antes do álbum, e todos estavam realmente ocupados, eu não tive a chance de contar à minha família sobre isso. Mas depois eu pensei que isso era algo muito sério, e eu disse à empresa que, se isso continuar, eu não vou fazer isso. Minha mãe me levou ao médico e ela estava ela ia processar a empresa e tudo mais, então... Depois que minha mãe ficou realmente brava e depois que ela veio à empresa e disse aos outros membros para não fazerem isso, as coisas melhoraram um pouco depois. A história de Cho-yoon é apenas uma de uma longa lista de alegações de bullying que estão atualmente surgindo na indústria do K-pop. Não quero perder tempo debatendo quem está certo ou errado em cada caso, pois a menos que estivéssemos lá, não sabemos realmente o que aconteceu nos bastidores. E além disso, não é realmente responsabilidade do público lidar com essas questões. Se for o caso, a empresa deveria resolvê-los. Porém, como tantos ídolos desabafam suas frustrações nas redes sociais, parece que muitas empresas não priorizam garantir que os membros se deem bem e falham em resolver disputas pessoais. Falamos bastante sobre os desafios de trabalhar em um grupo de K-pop, mas também queria focar na sua situação de moradia. Pode explicar como é? Você pode, por favor, apenas explicar para mim a sua situação de moradia naquela época? Bem, minha condição de moradia era que tínhamos 2 banheiros, um chuveiro, tínhamos um quarto com alguns membros apertados. Então tínhamos acho que 4 beliches em um quarto. Era realmente difícil. 4 beliches em um quarto. Sim, nós nem mesmo tínhamos e também tínhamos uma câmera de segurança no nosso quarto. O quê? Então sim, era muito duro, como se estivéssemos vendo cada coisa que fazemos. O único espaço onde estávamos seguros era o banheiro. Os gerentes verificavam vocês o tempo todo? Principalmente sim, estávamos vivendo com nossos gerentes na maior parte do tempo. Então, a razão pela qual tínhamos 4 beliches era que éramos 7 membros, mas o espaço que sobrava era dos gerentes. Meu Deus, então o gerente...
Sim, 8 pessoas estavam ficando em um quarto. Isso é tão ruim. A situação de Choyun pode parecer bastante terrível, mas é realmente muito comum nas empresas de K-pop que geralmente alojam os membros do grupo juntos para maximizar o tempo de prática e permitir que a empresa monitore os membros com mais facilidade. Infelizmente, a falta de separação entre o local de trabalho e a casa significa que qualquer desacordo ou bullying entre os membros pode ser levado para casa, tornando a casa mais um lugar estressante. A falta de qualquer privacidade ou espaço pessoal também é outro problema. Como no caso de Choyun, ela literalmente teve que compartilhar um quarto com sua colega de grupo e seu gerente. Imagine viver no mesmo quarto que seus colegas de trabalho e seu chefe. Isso implicaria não xingar, não reclamar do trabalho e não cantar no chuveiro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Basicamente, você tem que estar em alerta o tempo todo, e isso pode realmente afetar sua saúde mental. Em um artigo feito pelo Dr. Frank McAndrew sobre a importância da privacidade, ele afirma: a privacidade nos permite manter um senso de controle, autonomia, autoidentidade e bem-estar em nossas vidas. Também permite um desabafo emocional que pode ser inadequado em outras circunstâncias. E para piorar, muitos ídolos também são afastados de seus entes queridos e amigos próximos. Então, quando eu cheguei lá pela primeira vez, eles disseram que iriam pegar meu celular e eu fiquei tipo, não, vocês não vão, eu preciso falar com minha mãe, sabe? É muito difícil. Tipo, desta vez eu voltei para a Austrália para meus shows. Foi a primeira vez que vi minha mãe em 3 anos e meio. Sim, eu não vi minha mãe durante todo esse tempo. Eu não pude nem mesmo ligar para minha família. Tudo isso resulta nesses ídolos não tendo nenhuma válvula de escape para aliviar o estresse ou manter sua autoidentidade. O que significa que qualquer emoção negativa entre os membros continuaria a se acumular e se manifestar, e quando você combina isso com o fato de que diferentes pessoas têm diferentes hábitos de vida, não é surpresa que até mesmo os menores problemas podem se transformar nas maiores discussões. Tivemos que praticar até dormindo e fazer todas as coisas durante todo o dia, então isso causou muitos problemas. Que tipo de coisa foi a mais difícil de se acostumar? Bem, eu acho que como nossos padrões de vida, eu acho que coisas realmente pequenas causaram muitos conflitos, como o tempo do banho e realmente quanto eles comem, quanto eles bebem. Coisas realmente pequenas causaram conflitos. No meu caso, apenas ficar com pessoas que todos eles eu nem mesmo consigo gostar. Eu tenho que viver com eles e ficar com eles por mais de 1 ano e eu nem mesmo conseguia ver minha família, nem mesmo ligar para meus pais. Isso foi realmente difícil, acho que sim. Então, manter as aparências é importante. É por isso que, apesar de tudo que eu mencionei até agora, sempre que vemos esses grupos de K-pop na tela, eles sempre parecem retratar a imagem perfeita de amizade. Foi essencial agirmos mais amigáveis quando estávamos na câmera ou em público. Acho que isso vale até para grupos ocidentais, mas ter uma boa imagem para o grupo é realmente importante, e a maior parte disso é garantir que o público saiba o quão unidos os membros são. Não seria bom se as pessoas pensassem que alguns membros se desgostavam. Então, faz sentido para as empresas escolherem o caminho mais fácil, retratando todos os membros como amigos, mesmo que algumas dessas amizades sejam completamente fabricadas. Na realidade, entrevistas e programas de variedades que visam mostrar as personalidades dos membros frequentemente são, pelo menos em parte, roteirizados. Para ressaltar nossas qualidades. Com cada membro cumprindo uma persona específica que lhes foi pedido para retratar. Discutimos qual persona cada um assumiria. Então sim, eu fui designada como a energética do grupo. Soa era como a mãe da galinha do grupo. E assim por diante. Honestamente, acredito que as empresas sentem uma enorme pressão para retratar seus ídolos como seres humanos perfeitos, com relacionamentos impecáveis com todos os colegas de grupo, pois estão apenas tentando atender à demanda do público.
E é verdade que o público tem expectativas irreais quando se trata de amizades entre ídolos? Nunca entendi isso, então se vocês entenderem, me esclareçam nos comentários abaixo. Existem alguns fãs que interpretam demais tudo o que seu ídolo faz. Eu iria até o ponto de pressionar esses ídolos a provar suas amizades para o público. O público está sempre exigindo garantias de que esses membros são amigos, o que pode ser irritante mesmo quando são realmente próximos, pois a verdadeira amizade não precisa ser exibida. Mas para ídolos que não se dão bem, ter que encenar essas falsas amizades pode realmente piorar as coisas. Quer dizer, eu não sei sobre você, mas para mim, se eu não gosto de alguém, eu fico longe dessa pessoa. Então, eu nem consigo imaginar ter que tirar selfies, sair e agir como se fosse íntima dessa pessoa o tempo todo. Mas o que acontece quando o público percebe até a menor insinuação de um relacionamento ruim entre os membros? Isso se torna um pesadelo de relações públicas. Esses tipos de histórias geralmente se transformam em grandes escândalos, com muitos fãs vendo isso como uma questão preto e branco, onde eles vitimizam certos membros e vilanizam outros. Mas a verdade é que, na verdade, não deveria ser surpreendente que nem todos se dão bem. Se você observar seus colegas de escola ou trabalho, certamente encontrará apenas um ou dois com quem simplesmente não se dá bem. E é o mesmo para os ídolos do K-pop. Muitas vezes, as más relações entre os membros não acontecem porque uma pessoa é 100% boa e outra pessoa é 100% má. A situação geralmente é mais matizada e também precisamos examinar mais de perto os fatores ambientais subjacentes que contribuem para este problema. Tudo isso não é para dizer que as amizades de ídolos não existem. Certamente muitos grupos de K-pop desenvolveram amizades genuínas e duradouras. Acho que o principal ponto do meu vídeo é apenas destacar os desafios que os ídolos enfrentam ao trabalhar em grupo e desafiar as expectativas irreais que as pessoas têm para esses ídolos. De qualquer forma, espero que este vídeo tenha sido interessante e de certa forma informativo. Na verdade, eu realmente queria agradecer aos meus amigos Melanie e Chohyun por me ajudarem com este vídeo. Melanie agora começou uma família enquanto Chohyun acabou de lançar sua última música. Antes de ir, poderia falar mais sobre sua nova música? Minha nova música diário é sobre minha vida musical. Se você ler a letra, pode ver por tudo o que eu passei. Espero que ouçam bastante. Vocês podem ouvir no Spotify e também no Apple Music. Espero que vocês ouçam muito. Vou deixar os links para o diário na descrição abaixo. Então, certifique-se de conferir isso. E se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva também se quiser ver mais clipes da minha entrevista com Chohyun, membro popular, é claro, que ganhou vida no videoclipe, ou minha prática de dança com minha amiga Debbie. Não que eu consiga aguentar a maior parte da dança assim, mas não consigo ver o espelho. Então, por favor, dê uma olhada no meu Patreon, os links para isso também estarão na descrição. E ó, minha voz está ficando realmente seca, então vou parar de falar agora e vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!